Então Jeremias 12, do 1 ao 6, nos diz assim a palavra de Deus. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Estás perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como ovelhas destinadas ao matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva do campo, de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem: Deus não vê aquilo que nos espera. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Porque até mesmo os meus irmãos e a casa do seu pai estão sendo desleais para com você. Eles o perseguem com fortes gritos. Não confie neles, ainda que lhe digam coisas boas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ela está aqui diante de nós. Ouvimos, mas confessamos que precisamos do Teu Espírito que a inspirou para iluminar nossa mente e o nosso coração. Põe o texto na nossa vida, Deus. Tu és o autor desta palavra. O sentido desse texto pertence a Ti. E nós não compreenderemos o sentido desse texto pela nossa inteligência desprovida da iluminação do Teu Espírito. Precisamos ser iluminados pelo Teu Espírito, Deus. Precisamos ser guiados. E pedimos que nesta hora, nesta manhã, haja pastoreio nos nossos corações, nas nossas emoções, no nosso pensamento, em tudo que nos diz respeito. Somos, ó Deus, uma unidade integral diante do Senhor e tudo em nós precisa se render ao que a Tua palavra diz. Ó Deus, não permita, nós estamos aqui no primeiro dia da semana e queremos começar esta semana na presença do Senhor. E na Tua presença há a Tua voz. Na Tua presença o Senhor fala. E nós pedimos a Ti, fala conosco, Deus. Senhor Deus, que haja direção nesse momento da palavra. Que haja, Senhor Deus, resposta do Senhor para vidas que estão aqui, dentre as quais eu me incluo. Que haja, Senhor Deus, direção para as escolhas, decisões. Que haja, Senhor Deus, ó Deus, a direção do Senhor em tempos difíceis. Que haja, Senhor Deus, correção, que haja consolo, fortalecimento e edificação da fé. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, se sirva da Tua palavra para cumprir em nós a Tua vontade e Teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O tema desta manhã, nesse texto, é: quem é justo como o Senhor? Dizer que Deus é justo, irmãos, dizer que Deus é justo significa dizer que Ele não erra. Já parou para pensar nisso? Deus não erra em nenhuma situação. Deus não erra em nenhuma ação dele. Tudo que você vê Ele fazer, você olha e diz: que acerto, que caráter, que não erra, não há sombra de erro nele. Mais interessante, na justiça dele, Ele manifesta esse acerto até quando lida com gente que erra. Isso é uma habilidade da justiça divina. Ele é
tão certo, é tão exato, é tão correto, que até nas situações em que ele tem que lidar com gente errada, ele faz isso certo. Ele não exerce injustiça. Outra coisa que a gente vê na justiça divina, à luz da Bíblia, é que mesmo sendo um Deus que não erra, que age de acordo com o seu caráter santo, portanto ele não vai se negar, mas ele consegue combinar na sua justiça compaixão e misericórdia e amor e bondade. Jeremias está numa situação que ele está lidando com o erro das pessoas, e agora ele está lidando com uma situação em que as pessoas estão errando longe dele, a liderança, os reis e os sacerdotes, e ainda tem uma galera de profetas que falam coisas erradas, que concorrem com o que ele está dizendo. Mas se a gente olhar para o capítulo 11, ele começa a ver gente errando do lado dele, na família e no entorno dele. E aí ele não está conseguindo lidar com isso. Ele diz, olha, Deus é justo, Deus é santo, Deus não erra, mas eu não estou conseguindo lidar com justiça. E aí, eu queria chamar a sua atenção para a pergunta que ele faz, e que todo crente faz, e que outras pessoas no Antigo e no Antigo Testamento fizeram, quando se sentem em situações de espera de justiça da parte de Deus. Até quando, Senhor? Essa pergunta, ela é crucial. Talvez você esteja aqui hoje, dizendo para Deus, até quando, Deus, essa situação? A mensagem de Deus para mim e para você hoje, para pastorear o seu coração, o meu coração, a nossa mente, é até quando, Deus? Eu estou no limite. Jeremias, ele está olhando a justiça de Deus, ele está olhando a justiça de Deus e está dizendo, eu não estou conseguindo lidar com os erros dos homens. Não estou. Os erros dos homens me fazem errar. Até quando, Deus? Eu vou ter que lidar com essa situação. Eu acredito que eu e você, todos nós precisamos aprender a justiça, a lidar com o erro dos homens de acordo com a justiça de Deus. Talvez tenha alguém na tua família, alguém nas tuas redes de relacionamento, alguém lá no seu trabalho, do teu lado, acima ou abaixo de você, perto ou longe, alguém nas tuas dinâmicas de relacionamento, no seu entorno, no seu bairro, em que você diz, Deus, até quando eu vou ter que lidar com o erro dessa pessoa? Não aguento mais. O erro dela está tendo consequências em mim. E eu preciso que o Senhor faça justiça. Por outro lado, preste bastante atenção. Nesta manhã, Deus quer dizer, Igreja Batista Fonte Sicar, eu sou justo e não erro. E mesmo quando os outros erram em relação a mim, o erro deles não me faz errar. Essa é a justiça de Deus. E não apenas Ele quer que a gente olhe para Ele e veja como um Deus justo, que conjuga, sem anular a sua justiça, compaixão, misericórdia, amor, bondade e tantas outras coisas, mas Ele quer comunicar essa justiça, e infundir. Ele já fez isso por meio da obra redentora de Cristo Jesus em nós. Ele quer comunicar essa justiça, para que eu e você possamos escutar a resposta dEle. Senhor, nós estamos aqui perguntando, até quando, Deus, a injustiça está atingindo uma proporção que os meus olhos não aguentam. Novamente, nas questões mais próximas, lá no trabalho, na dinâmica das relações, mas no mundo que a gente vive, nas questões macro. A gente lida com um mundo em que a injustiça está diante dos nossos olhos o tempo todo. O tempo todo. E nessas horas a nossa pergunta quase sempre é, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Portanto, meu irmão,
Nesta manhã, Deus quer falar e responder isso para mim e para você. A gente vai sair com a resposta bíblica para esse até quando que você está fazendo. Eu queria que você pensasse em situações, em cenas e em pessoas, em situações em que a justiça atingiu um patamar intragável e que as tuas entranhas estão escorrendo para esse pecado ao ponto de você não conseguir mais reagir à injustiça com santidade. Nesta manhã, Deus veio aqui para nos dizer que Ele pode comunicar sua santidade a nós, ao ponto da gente olhar a injustiça e dizer: eu vou manifestar a justiça de Deus, eu vou lidar, eu vou encontrar força e consolo na justiça do Senhor, para lidar com essa situação. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Mas eu quero que você pense um pouquinho como que está Jeremias nessa situação, e talvez seja como você está, ou esteve, ou estará. Porque se você não está lidando com a injustiça, pode esperar, não é profecia do mal, mas ela vai chegar, porque a gente vive num mundo caído. E onde tem pecado, a injustiça se manifesta. Então Jeremias, a primeira coisa que ele está sentindo é um tormento no interior dele. É isso que a injustiça faz com a gente. O nosso interior, está aqui, os psicólogos podem nos ajudar, as nossas emoções ficam à mercê dessas coisas. Ele está sentindo desestabilização interior, não dá para falar de conhecimento emocional, porque isso é uma coisa mais moderna, mas na época ele está sentindo essa tormenta interior. Dê o nome, dê a patologia que a psicologia quiser dar para isso. Por quê? Primeira coisa, ele é um profeta, olha só a situação que Deus coloca ele. Ele tem que dizer: gente, se conserta, vai vir juízo. Gente, se conserta, vai vir juízo. Gente, se conserta, Deus vai arrumar o que está errado. E até agora Deus não arruma nada. Ele anuncia a galera que concorre com ele: fica aí falando de que Deus vai trazer juízo. E ele fala: Deus, eu anuncio uma coisa que não acontece. Você já passou por situações assim, em que você fala, vive a palavra, crê na palavra? Educação dos filhos te desafia nisso. Deus, eu sei que o evangelho chega lá, o evangelho é a verdade, e às vezes você, Deus, eu anuncio, eu prego, tem aquele parente, conhecido, amigo da faculdade, da escola, do trabalho, do condomínio, que você fala: Deus, eu anuncio, e nada acontece. Eu me lembro uma vez que eu fui falar com um dos adolescentes da igreja, e ele estava passando por uma situação, e aí ele falou assim: não vai acontecer, pastor. Aí eu, desaforado. Ele falou: não vai acontecer, pastor, eu sei o que você vai dizer, a pessoa já citou o texto para mim, mas não vai acontecer. Estou cansado de esperar. Jeremias está com o interior atormentado, porque ele está dizendo: Deus, eu anuncio o juízo, mas ele ainda não veio, e eu sou motivo de cobrança e chacota por causa disso. O interior dele está atormentado, lidando com a injustiça, porque ele se vê isolado, solitário no sofrimento dele, porque ninguém está incomodado com a injustiça, só ele. É uma situação e uma percepção que ele tem. Por quê? Porque ele está olhando as coisas pelo prisma, pela santidade de Deus. Então, os outros profetas não estão nem aí para a injustiça, porque eles praticam a injustiça. O povo liderado pelos profetas e sacerdotes também estão dizendo: bom demais. Num dos versículos que a gente leu, eles falam assim: fique em paz, vamos pecar, porque não vai acontecer nada. Então ele diz: eu estou sofrendo sozinho. E se eu sofro, é porque eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, e por ser fiel ao Senhor, eu sofro calado. Meu interior está em tormenta. Isso lembra muito os 3 primeiros versículos do Salmo que a gente abriu esse culto. Asaf dizendo: certamente o Senhor é bom, mas os meus pés, eles quase resvalaram. Esse é um ponto. Toda vez que a gente lida com a injustiça e a gente não encontra um consolo e um bálsamo da parte de Deus, os nossos pés se vacilam e a gente peca. Talvez você já tenha vivido uma situação assim, com certeza eu já vivi, em que o erro do outro não parou nele,
mas me fez pecar e eu tropecei também. E talvez você esteja aqui dizendo, eu estou na iminência de acontecer isso, de fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos. Mas à luz desse cenário de Jeremias, Deus dá três mensagens para ele. A primeira delas é uma resposta que Deus vem dar para ele. Jeremias, lá no versículo 5. A primeira coisa que a gente vai ver é Jeremias reclamar diante do Senhor e Deus vir com a resposta. Segundo ponto está do 7 ao 13, quando Deus diz para ele, Jeremias, eu quero que você entenda como eu me sinto com isso que você está sentindo. Não é só você não, eu também estou vendo. Eu também estou percebendo a trama dos homens, eu não estou dormindo, eu estou recebendo tudo isso. E no final, Deus fala como é que vão ficar as coisas no futuro. Deus dá uma resposta para ele, essa resposta é para mim, para você. Deus quer fazer ele entender que o que ele está passando, ele não está passando sozinho. Deus também está vendo. E em terceiro lugar, Deus vai mostrar o cabo dessa situação toda. É isso que Deus quer fazer comigo, com você nesta manhã. Qual é a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, à luz dessa resposta que Deus dá para Jeremias? Está lá do versículo 1 até o versículo 6, mas mais especificamente no versículo 5. Antes, porém, é importante a gente entender bem como ele vai argumentando até o versículo 4. Ele vai dizendo, primeira coisa, Deus, o ímpio, ele zomba da tua cara, porque ele acha que o Senhor não vai exercer juízo, e eu acho, olha só como ele pensa, eu acho que se o Senhor é um Deus justo, o Senhor não deveria deixar o ímpio fazer mal para um santo. Poxa, o Senhor devia blindar a gente no mundo. Coisas ruins não poderiam acontecer para pessoas boas. Não tinha que acontecer. O Senhor não é justo? Então exerce tua justiça, o teu poder e me blinda. Ele está acreditando que a justiça de Deus não vai deixar o perverso prejudicar um servo de Deus. E isso não é verdade. Coisas perversas dos ímpios chegam na casa de um servo de Deus. E aí Jeremias, ele fica indignado. Ele fala, como pode o Senhor ter plantado esse perverso no mundo? Foi o Senhor que plantou. Ele fica inconformado porque esse perverso fala de Deus, mas não conhece Deus. Jeremias fala, mas eu conheço o Senhor aqui no meu coração. Eles não. Eu tenho um coração íntegro, eles não. E aí ele fica mais indignado que Deus o plantou, porque eles já estão vendo a seca, é um sinal do juízo de Deus. Lá no versículo 4 fala isso, na plantação está tendo seca, o povo olha aquilo e nega que é juízo de Deus, acredita que essa ira não é nada, a ira de Deus não existe, e eles não entenderam que Deus está escondendo o rosto deles. E aí o Jeremias fala, Deus, esse mal, o Senhor sabe e o Senhor não faz nada, e eu ainda tenho que participar e sofrer sozinho. Qual é a resposta que Deus dá para ele? E essa é uma resposta que Deus quer dar para mim e para você. No versículo 5. Deus dá uma resposta com dois aspectos. O primeiro deles é repreensão. Onde está a repreensão? Jeremias, a opressão vai ficar pior. O que é uma repreensão gentil. Jeremias, o que você vê hoje vai piorar. E aí que está a repreensão. O que você vai fazer quando as coisas piorarem? Deus vem a ele diz, até quando, Deus? Até quando eu vou ficar aqui? Eu achei que o Senhor fosse livrar o servo teu. Segundo ponto, eu achei que o Senhor, eu fico indignado, porque como é que pode o Senhor ter plantado? Então, se o Senhor plantou e me fez, o ímpio, eu que tenho que lidar com isso. Ele zomba do teu juízo, negando e se nega, ele está zombando da tua cara. Até quando, Senhor, eu vou ter que lidar com isso? E aí, Deus fala para ele, é o seguinte, vai piorar, e você precisa se preparar para esses tempos piores.
Eu não queria ouvir uma coisa dessa. E eu não sei se você gostaria de ouvir isso. Mas Deus tem o poder e a autoridade para falar o que Ele quiser. E a primeira coisa que Ele diz é: eu vou te repreender gentilmente, para que você se prepare, porque tempos mais difíceis chegarão. Mas junto com isso, Deus faz uma advertência com encorajamento. Combine as duas coisas aí. Jeremias, não desiste, porque as coisas estão ruins e vão piorar. Não desiste. Eu perguntaria: por que não vou desistir? Pare de confiar nas pessoas que estão perto de você. As pessoas que estão perto de você, no caso o pessoal de Anatote, eles também vão errar. Não adianta você passar para o outro lado do Jordão, lá tem leão no covil pronto para te devorar. Mas não desista. Não confie nem nas pessoas próximas. Por que não desistir? Aqui é que está a mensagem para esse primeiro ponto, para o seu coração e para o meu. Quem quer ser fiel precisa contar com uma única coisa: um Deus fiel. Só isso. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, você não vai desistir. Vai ficar pior, mas você não vai desistir. Sabe por que você não vai desistir? Porque eu continuo mesmo. Porque eu continuo fiel. E a razão para que você continue a lidar com a injustiça dos homens, sou eu mesmo. Quer outra? Não tem. Essa é pequena e falha? Não. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não mudei, eu sou justo e eu não erro, eu não estou preso aos erros dos homens. Então tudo isso, o erro dos homens, também, em outras palavras, Deus vai dizer isso já para ele: feriram a minha santidade. Portanto, meu querido, não desista, porque eu sou a única razão para que você faça isso. Não desistir. Pronto. Agora você vai correr, até com gente que corre você vai correr como os cavalos. Por que você vai correr como os cavalos? Simplesmente porque eu sou o mesmo. Volta no capítulo 1 de Jeremias. O Senhor já disse isso para ele. Deus combina as coisas na largada com a gente, irmãos. Deus combina, ele fala: não, eu te disse. E agora ele está, vamos lembrar? Capítulo 1, versículo 17, deixa aí, 17 e 18. Acharam? Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar a você. Você vai falar, nessa etapa agora, você vai falar: não chegou o tempo de cumprir. Falou, mas não cumpriu nada. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha que fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra todas as autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o povo. Gente, olha contra quem Deus colocou ele. Contra os reis, as autoridades, os sacerdotes e o povo, ou seja, todo mundo. Todo mundo contra ele, injustiça em tudo isso, e ele sozinho. E versículo 19, eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo. Por que, Deus? Porque eu estou com você, ponto. Acabou. Porque eu estou com você. Jeremias, vai ficar pior, não desista. Por quê? Porque eu estou com você e eu permaneço o mesmo. Ponto. Igreja Batista Fonte de Sicar, pode ficar pior, não desista. Por quê? Porque o Senhor está com você e Ele não mudou. Ponto. Talvez você esteja assim: não, hoje Deus vai me dar uma resposta, se nessa semana Ele vai entrar com providência. Essa expressão é muito comum, eu já usei muito. Senhor, entra com providência, e pode orar, está tudo certo.
Mas às vezes a gente acha que no nosso até quando a gente vai dar uma data. Deus, até lá, se o senhor não fizer, eu vou agir. Deus vai falar, pode dar a data que você quiser. Pode falar até quando e dizer, até ali é o limite. E Deus vai falar, eu não estou preso a limite nenhum. Muito pelo contrário, vai piorar, levanta e não desiste. Sabe por quê? Porque eu sou tudo o que você precisa para continuar. E acabou. Mas Deus, as autoridades erraram, os reis erraram, os sacerdotes erraram e o povo errou. Jeremias, eu permaneço o mesmo. Vai correr com os cavalos, corra mais. Irmãos, quando Deus diz isso, Ele comunica força. Quando Deus diz isso, Ele comunica vigor. Ele não diz apenas vá e faça. Quando Deus dá comissão, o que é que Jesus Cristo fez? Vocês vão por todo o mundo pregando o meu evangelho, mas calma, vem poder para isso. Deus dá a comissão e Ele dá graça para cumprir. Portanto, hoje muda a tua oração. Deus, eu já dei uma data, o Senhor, empurrou, joguei para frente, porque eu ainda eu vou adorar mais um pouco, para ver se Deus lá na frente manda a vitória, e vou jogando os limites das datas, agora daqui não vai passar, e Deus fala, calma, não desista, esquece a data, a hora que Ele quiser, Ele dá um basta, Ele tira reis, Ele derruba autoridades, Ele faz o que Ele quiser, mas hoje você não precisa esperar isso para ter adoração, você não precisa esperar isso para ter paz, para ter calmaria no teu coração, porque Deus está aqui, está aí, e Ele permanece o mesmo, e ao ponto de você dizer, eu posso adorar o Senhor, por conta de quem Ele é, mesmo que os meus olhos vejam a injustiça. E com base nisso, Deus está dizendo, Jeremias, o erro que você está vendo, também está ferindo a minha santidade. E aí do versículo 7 ao 13, o que Ele vai fazer? Ele vai dizer para Jeremias, olha como eu me sinto e encontra reciprocidade. Talvez você queria que os sacerdotes pagassem. Não dá vontade assim? Quando você vê alguém errado, você quer que ele veja que ele está errado. Você quer ganhar na conversa. Não, eu vou provar que eu tenho razão. E ele vai ver como eu estou vendo. Não vai ver. O pecado cega, gente. O pecado cega. Deus está dizendo para ele, Jeremias, a única pessoa que está vendo tudo isso sou eu. Vamos encontrar reciprocidade em mim? Vamos ser meu amigo? É nisso que vai brotar força e adoração para você. Vamos ler do versículo 7 ao 13, do 12. Volta lá. Abandonei o meu templo, rejeitei a minha herança. Entreguei aquela que eu mais amava nas mãos de meus inimigos. Do 7 ao 13. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Levantou a voz contra mim, e por isso eu a odeio. A minha herança é para mim uma ave de rapina, de várias cores, contra o qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo, que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu campo, pisaram o meu campo. Fizeram da porção, que era o meu prazer, um deserto. Eles a tornaram uma desolação, e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada, mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora de um a outro extremo da terra, e não há paz para ninguém. Semearam trigo e colheram espinhos, cansaram-se, mas sem proveito algum. Ficarão envergonhados das suas colheitas, por causa do furor da ira do Senhor. Versículo 11, finalzinho, ele diz, ninguém se importa. Deus está dizendo, Jeremias, não é só você que está vendo. Você só está vendo isso porque eu vejo antes. E eu que te fiz ver. Então, meu amigo, se tem um santo que o pecado e a injustiça está ferindo, esse alguém é ele. E aí Deus começa a falar para ele, eu estou sofrendo com o abandono do meu povo. A dor de Deus aqui é maior do que a de Jeremias, é isso que ele está dizendo. Você está chilicando porque a sua dor está aí, pois
santidade. Ferida está a minha. Veja aqui, é meu povo e minha terra, eleitos como herança, amados. Eu os escolhi. E o que eles fizeram? Mudaram a natureza da escolha e seguiram outras coisas. O povo está hoje como um leão, que ao invés de cultuar Deus, o ataca. Ou ave de rapina, imagens que Deus está usando para falar com Jeremias. Imagens de rapina que se juntam umas com as outras para o mal. Contra Deus. A liderança, os pastores, termo que está aqui, todo mundo corrompido, fazendo o povo errar e o povo errando porque a liderança, efeito ciclo do vício, círculo vicioso do pecado. Não tem arrependimento nenhum. Resultado, o povo está colhendo uma coisa ruim e infrutífera. Eles começaram com promessas de frutificação e estão vivendo esterilidade. Trocaram Deus que os criou. É assim que Deus vem dizer para Jeremias: eles me trocaram e ninguém, versículo 11, ninguém percebe isso, ninguém se importa com isso, a não ser um profeta, a quem Deus revelou tudo isso e fez ele perceber o que Deus está vivendo. Na dor, irmãos, quando o nosso coração está tremendo, quando a gente está nesse tormento interior, a coisa que a gente mais quer, eu não estou dizendo que isso é errado, é que as pessoas vejam quão injusta está a situação. Você já não passou por isso? Não, mas eu tenho que fazer, o outro tem que ver. Quantas vezes eu já falei, não, mas eles, vem aqui fulano, eu vou te mostrar o que o outro está fazendo comigo. Vou falar, e não é assim, eu quero que você faça alguma coisa, eu quero que ele seja tido como injusto. E às vezes a gente até fala assim, eu estou errado? Não está errado. Mas Deus está dizendo para ele, Jeremias, ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai fazer nada. E não adianta você pensar que os que estão perto, já disse isso, os de Anatote vão fazer alguma coisa. Eles também vão comprar esse discurso aí. Eles também vão sucumbir ao pecado. Prepare-se, vai ficar pior, de longe e de perto. Agora tem alguém. O primeiro ponto é, Jeremias, não desista, porque eu permaneço mesmo. Eu estou com você, ele já disse isso. Você vai lidar com autoridades, reis, governantes, sacerdotes e o povo. Todo mundo em injustiça. Mas eu estou com você e permaneço mesmo. Segundo ponto, Jeremias, tem um amigo que te entende, eu. Serve. Jeremias, o que eles fizeram, o que você está vendo, eles fizeram a mim. Eles me abandonaram, eu os elegi, eles me abandonaram. E aí Deus está chamando a gente num ponto, o ponto da comunhão com Ele, inclusive nos momentos de dor. Não há dor e injustiça que você passa, que Deus não tenha capacidade de colocar a mão no ombro e dizer, eu sei. Talvez hoje você esteja aqui dizendo, eu não quero que Deus ponha a mão no meu ombro e diga, eu sei. Eu quero que Ele diga, basta, chega. Deus tem poder para fazer isso. Mas hoje, irmãos, eu tenho que me render ao que está no texto. Deus quer dizer para você, eu posso não exercer meu poder hoje. O que eu quero é colocar a mão no ombro e dizer, isso que você está vendo, dói aqui. Eu sou a única pessoa que comunga com você. A gente às vezes fala que quer ter intimidade com Deus. Eu estou dizendo na vida cristã. A gente canta isso em louvores. A gente traz isso, eu quero aguçar a minha escuta da voz dEle, ter uma vida de oração mais profunda, quero ter uma espiritualidade mais forte. E o que é tudo isso, irmãos? Intimidade, espiritualidade mais forte, uma vida de oração mais robusta, uma escuta mais aguçada da voz de Deus na palavra e nas circunstâncias, do que em momentos de injustiça você permitir-se ser consolado, renovado, fardos caírem, simplesmente não estou dizendo de uma maneira leviana, simplesmente porque Deus pôs a mão no teu ombro, como fez Jesus com João, lá em Apocalipse capítulo 1, João, não temas, sou eu.
Eu tive morto e ressuscitei. Para. E João fala, é você? Eu estou vendo esse Cristo glorificado. Esse resplendor todo que governa tudo até o fim e a desgraça. Sim, João. Não tenha medo. O que hoje eu preciso e o que você precisa é Deus pôr a mão no meu ombro, no teu ombro e dizer, ok, eu te entendo, eu estou aqui, doeu em mim, a minha santidade foi desafiada nessa injustiça. Você só está percebendo isso porque eu dividi minha dor com você, profeta. E a igreja de Cristo é profeta. Reis, sacerdotes e profetas é o que o Senhor nos fez na redenção em Cristo Jesus. E o mesmo Deus que faz ver é o mesmo Deus que sabe pôr a mão e dizer, você participou de mim, você participou dos meus sofrimentos, você participou daquilo que feriu e desafiou a minha santidade. Isso é comunhão. Paulo disse que queria ter comunhão dos sofrimentos de Cristo. Mas isso Deus não faz porque Ele precisa dividir fardo, irmãos. Ele faz para que a gente conheça quem Ele é. E conhecendo Deus, a gente encontra consolo nele. Jeremias não tinha ninguém, mas ele tinha o único fiel, o Criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o sustentador de todas as coisas, e aquele que é a palavra que deu para que ele pudesse, para que a palavra que ele deveria anunciar. Esse mesmo Deus é o Deus que está aqui. Se você entrou aqui hoje com a agenda dizendo, Deus, até quando? E a semana que vem eu não venho mais. Deus está dizendo, não sei. Eu não errei. Eu continuo aí. E o que está em pecado feriu minha santidade. Vamos juntos. Vem para a minha presença. E na presença dele a gente encontra consolo. Deixa Deus pôr a mão no teu ombro e dizer, eu te entendo. E nisso você vai provar vitória. Eu acho lindo demais. Deus sabe. Agora não troque Deus, essa doçura da presença dEle, pelos atalhos e caminhos do pecado. Não vá lá na terra, já disse isso, não vá lá na terra dos filisteus afiar a tua espada para lutar. Vá no nome do Senhor. Você não precisa ir no território deles para dizer, é assim, vocês têm um gigante, ele tem todo esse arsenal bélico aí, pois eu vou lá ver a sua estratégia, vou aprender e vou incorporar e vou aprimorar. Não, Israel nunca precisou disso. Eles tinham uma coisa, o Deus dos exércitos, e ponto. É isso que Deus está dizendo para nós. Serve, eu vou usar uma coisa coloquialmente no português horrível. Serve eu ou você quer o quê? E às vezes a gente está assim, não, Deus tem que mexer lá, estourar aquele, humilha aquele outro, faz aquele lá pagar, implode isso daqui, detona aquele país, aquela nação, o governo, e Deus está dizendo, serve eu. Eu só vou ter paz quando o Senhor implodir tudo isso. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu não errei, permaneço mesmo. A adoração foi roubada? Você não tem motivo para cantar, você não tem motivo para dizer, hoje eu vou levantar e viver na injustiça mas a santidade de Deus se sobrepõe a todos os erros dos homens. Os homens estão tanto num lugar de adoração no teu coração assim, para roubar a tua continuidade. Isso é ídolo, pegando gancho no tema do acampamento dos adolescentes, isso é ídolo do nosso coração. A gente colocou os homens em um lugar que quando mexeu na santidade de Deus, acabou para mim. Não, eu sirvo a Deus, é por causa dele que eu vivo, ele não errou. Vou continuar crendo na Bíblia, vou continuar crendo na palavra. Aí me desculpa, pessoal da fonte, eu já cansei de igreja, é a segunda igreja, todo mundo já, não sou pastor da conversão, sou pastor da restauração, e aí as marcas ficam, não, liderança, irmão, Jesus não errou, a palavra não errou, o evangelho é o mesmo. Eu vou com dedo, porque os homens vão errar. Eu não vou me ferir de novo. Vai ferir. Os homens vão fazer coisas ruins para você. Você vai fazer coisas ruins. Porque nós estamos em processo de santificação. Mas sobre tudo isso, tem um que é o começo, como a gente cantou, e é o fim.
A minha vida, a sua vida espiritual tem começo em Deus, é mantida por Ele, e é Ele que encerra todas as coisas. Ou a gente vai dar o lugar dele para essas coisas. Portanto, hoje, não desista e vai correr com os cavalos. Por quê? O Senhor está com você. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele sabe. Põe a mão no teu ombro porque isso feriu ele. Ele põe a mão no ombro e diz. E aí, Deus não termina essa palavra. Tudo isso faz parte de como Deus vai responder o seu até quando. Ele vai dizer, não desista, continue, ainda que piore, porque eu estou com você. Segundo ponto, eu sei da dor, e ela está doendo aqui. Deixa eu pôr a mão no teu ombro, estamos juntos nisso, serve eu. Terceiro, sabe qual é o fim de tudo isso? Versículo 14 ao versículo 17. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da terra, e arrancarei a casa de Judá do meio deles. Depois de os haver arrancado, eu me voltarei e terei compaixão deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, se jurarem pelo meu nome, dizendo, tão certo como vive o Senhor, assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei essa nação, arrancarei e destruirei, diz o Senhor. E o futuro, Deus? O futuro é o seguinte, eu vou fazer promessa para o futuro. Primeira coisa, eu vou tratar pecado. É Ele que trata pecado e não as nossas próprias mãos. Quando Ele diz, eu vou arrancar esse povo da terra, eles e os vizinhos, os maus vizinhos que os influenciaram para o culto a Baal, eu vou tirar. Aconteceu isso, irmãos, o cativeiro veio, a Babilônia invadiu, tirou o povo, ficaram 70 anos cativos. Por que Deus fez isso? Por castigo? Para tratar pecado. Israel voltou curado da idolatria, nunca mais. O pecado foi outro depois, aí ficou orgulho nacionalista, que é o que a gente vê lá no Novo Testamento. Mas ali eles voltaram tratados do pecado. E nesse tratamento Deus faz o quê? Eu vou julgar o pecado, fique tranquilo Jeremias, ele julga o pecado e não Jeremias. Ele julga o pecado. Faz parte do tratamento. Mas ao mesmo tempo que Deus julga, Deus está dizendo para ele, Jeremias, eu quero sarar o meu povo e não apenas eles, mas eu quero sarar as nações. Você é um profeta às nações. Ele disse isso lá no capítulo 1. Eu sou o Criador de todos os povos, e não apenas de Israel. E eu quero chamar todos os povos para o arrependimento e para a compaixão. Em outras palavras, irmãos, Deus está dizendo, Jeremias, a minha promessa do futuro é juízo, restauração, reconstrução, e a gente olhando já o Novo Testamento, a gente sabe que Ele enviou Jesus para fazer a expiação do nosso pecado. Deus sempre termina, irmãos, com compaixão, misericórdia, restauração e juízo, e isso cura a nossa dor na injustiça. Se hoje você não consegue encontrar paz na injustiça, e quando Deus falar para você que vai trazer juízo com restauração, rumo à reconstrução e restauração de vidas na obra redentora de Jesus, é porque você está apegado à dor como ídolo. Porque todo cabo que Deus quer dar de uma situação de injustiça é tratar o pecado, exercer a sua justiça e chamar para o arrependimento e para o conserto. Por isso hoje, quando a gente aceita que o melhor fim para essa situação é a misericórdia, o juízo com a misericórdia, e isso mostra o nosso Deus restaurador, salvador de todas as coisas, às vezes a gente está tão apegado à nossa dor que a gente não quer isso, a gente quer vingança. A gente só quer que a gente camufla a vingança dizendo, não quero isso não, compaixão não, quero compaixão não. Eu não quero que Deus, eu quero ter razão.
E Deus vai dizer: Jeremias, eu vou tratar pecado, eu vou exercer juízo, mas sobretudo, tanto quanto sobretudo, vou chamar para misericórdia e vou ser compassivo, porque eu sou o Criador de todos os povos. É assim que Deus responde ao seu até quando. Não desista, continue, ainda que piore. Eu não errei, eu sou fiel e eu estou com você. Mas Deus, o Senhor não sabe a dor que eu estou sentindo. Sei sim, antes de ferir você me feriu. Deixa eu pôr a mão no teu ombro. Deus sentiu sem pecar. E Ele comunica essa santidade para que você sinta e não mais peque. Seja curado. Deus, como é que o Senhor não vai dar uma vingadinha? Jeremias, eu vou fazer juízo. E vou tratar pecado. E o final disso tudo vai ser restauração. Se você não quer restauração, é porque você quer vingança. Que a gente leve isso para o nosso relacionamento com Deus e para as nossas relações. Rumo à restauração. Não adianta só o primeiro ponto, hein, irmãos? Deus, obrigado por ser irmão, acho que foi uma benção, porque Deus falou para eu não desistir. Mas ainda posso fazer propaganda, Deus? Eu e você. Serve eu? Mas o Senhor vai dar uma vingada. Jeremias, eu quero restauração. A coroa disso tudo é a misericórdia, a salvação e a reconstrução. Deus, eu não quero reconstruir. Pois então, você não quer a resposta dele para o céu até quando? A gente precisa dos três, irmãos. Eu queria que você pensasse nas pessoas que te feriram. Eu queria que você pensasse nas pessoas que continuam deliberadamente te ferindo. Eu queria que você pensasse nas pessoas que deliberadamente pecam e você diz: Deus, até quando? A resposta de Deus é: não desista da vida, porque Ele permanece fiel, Ele é santo. A razão de você continuar é por causa dEle, tem que ser Ele. Segundo ponto, Deus, eu estou sozinho na minha dor, queria fazer uma propaganda para os outros entenderem. Às vezes, porque eu quero o que foi feito tem que ser dito. E em segundo, porque eu estou carente, queria que alguém... Tudo bem, nós somos uma família, mas ainda que não exista. Deus está dizendo: eu sei, eu comungo com você. Deus, como o Senhor vai resolver isso? Com santidade. Qual é a santidade? Eu quero restaurar. Pronto. Obrigado, querido. E aí a resposta de Deus para mim e para você é: eu quero restaurar. Se você está no primeiro ponto, mas não quer aceitar a restauração, hoje Deus derruba você. Deus derruba você. Porque Ele resolve justiça com salvação, com redenção. Isso chega em Cristo. E é lá o nosso ponto de partida para o recomeço. É lá que a gente precisa se encontrar. A gente não cantou que ama a mensagem da cruz? Vamos para lá. Vamos fazer isso? Se você está com dificuldade de aceitar a restauração, fale para Deus. É porque talvez seu coração ainda está ferido. E tudo bem, porque flechas ferem mesmo. Flechas ferem mesmo, o coração sangra. Mas não há dor que a cruz não possa curar. E não há dor situação que você passe que Deus não saiba. Por isso hoje, falemos para Deus. Deus nos trouxe aqui, irmãos, hoje para isso. E Deus quer que a gente comece essa semana com um jugo suave e um fardo leve. Amém? Vamos à presença dEle. Ó Deus, nós nos comparecemos, nos apresentamos diante de Ti, em meio a tanta injustiça, nas questões mais próximas da gente, as questões mais distantes. A gente vê injustiça, Senhor, às vezes na liderança, no nosso trabalho,
no país, no mundo, naqueles que foram postos ali para promover o bem comum. Ó Deus, a gente às vezes vê isso nos pares. Isso, ó Deus, desanima o nosso coração. E às vezes a gente se vê como Jeremias, com o interior em turbulência, atormentado. E o Senhor nos desafia como profetas do Senhor, que são regidos pela Tua palavra, a continuar proclamando uma palavra que é totalmente oposta àquilo que os nossos olhos veem. E às vezes é ridicularizada e zombada, Senhor. Isso nos fere mais ainda. Por isso, Deus, nesta manhã, nós nos curvamos diante da Tua santidade. E nós pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nós queremos continuar somente por Tua santidade, por Tua fidelidade. O Senhor disse isso ao Teu servo. Autoridades, reis e autoridades, sacerdotes e o povo estarão contra você, mas eu estarei contigo. O Senhor Deus disse isso, tornou isso consciente na vida de Davi, ao ponto dele não precisar usar as armas dos filisteus e enfrentar aquele gigante no nome do Senhor. O Senhor estava com ele. O Senhor Jesus, quando comissionou seus discípulos, disse: certamente estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a razão para que a gente vá e viva o Evangelho e faça discípulos de todas as nações. Deus, aqui está o Teu povo na fonte, Senhor. Oh Deus, venha a nós. Venha a cada coração nesta manhã, Senhor. Venha a cada coração ferido. A cada coração, Senhor Deus, na injustiça. Gritando ao Senhor: até quando? Senhor Deus, venha a cada coração. Senhor Deus, põe a mão no ombro e diz: não temas. Eu estou contigo, vamos continuar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a continuar onde o Senhor nos plantou. No trabalho, na família, neste país, nesta cidade. Ó Deus, neste bairro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a florescer onde o Senhor nos plantou, porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Ajuda-nos, Senhor Deus, a interagirmos talvez com a poluição da atmosfera, mas mantermos vitalidade, porque Jesus é aquele que nos mantém vivos. Senhor, como o Senhor deu forças ao Teu servo, dá-nos força nesta manhã. Ó Deus, e que a gente saiba, Deus, que a paz e a bênção do Senhor para situações de até quando e coisas da injustiça, só há uma paz verdadeira: redenção em Cristo Jesus. Ajuda-nos a irmos à cruz. Ajuda-nos a irmos à cruz de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a chegarmos lá com essas causas e lá receberemos paz. É a nossa oração em nome dele. Amém.